Pá, 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 pá. Tem uma pessoa aqui dizendo: hipocrisia é ser petralha, ter memória curta. Sei que ele está fazendo aqui, então, né? Porque essa palavra petralha, palavra petralha é o marco zero da criação do nazismo brasileiro. Quando o Reinaldo Azevedo cria a palavra petralha, ele está dizendo o seguinte: existe o judeu precisa ser eliminado. Né? Quem estava por trás dessa criação era o José Serra. E aí, evidentemente, isso aí se propagou. Então, desculpa, acho que você está no canal errado. Mas, enfim, vamos continuar a nossa conversa. A Lídia está dizendo: o Gabeira conviveu com o Bolsonaro na Câmara. Rui, você já introduziu, então, o tema dessa frente parlamentar, essa frente de oposição. Muitas pessoas estão incomodadas com isso, outras pessoas estão defendendo. Queria ouvir a sua posição a respeito desse acordo, não só do PT, mas de vários partidos, em torno de uma candidatura contra o Arthur Lira. Olha, primeiro, aqui eu acho que o pessoal, os maiores defensores da Frente Ampla aqui, eles cometeram o crime e deixaram as provas na sala, né? Porque não tem nenhuma luta contra o Bolsonaro nessa questão. Todos nós sabemos, né? Houve muita informação sobre isso, que um setor do PT estava querendo discutir com o Arthur Lira a presidência da Câmara. Todos nós sabemos disso. Se isso daí fosse uma grande luta pela democracia e tudo mais, nunca teria tido essa negociação com o Arthur Lira. Nós sabemos também que o PSB quase fechou com o Arthur Lira. Tá? Quer dizer, não tem. Aí não tem nenhuma luta pela democracia, não tem nenhuma luta contra Bolsonaro, nem nada. Isso é um pretexto para se fazer um acordo fisiológico, que é um acordo lamentável e vergonhoso. Né? Vamos entender bem, né? Eu vi muita gente elogiando, tem que se unificar contra o Bolsonaro, não tem nada disso, não tem, isso aí não é o que está em jogo. O que está em jogo aí é o pessoal conseguir um pequeno espaço administrativo dentro da Câmara. O cidadão lá vai conseguir um pouquinho de verba para administrar, alguns cargos para distribuir, é isso, não tem luta nenhuma contra o Bolsonaro. Não, mas não é, as pessoas falam que não é só a questão dos cargos, né? Por exemplo, é a posição nas comissões, é você poder influir, por exemplo, na CCJ, se vai ter uma CPI ou se não vai ter uma CPI. Não é simplesmente assim, porque senão parece que é simples, vou pegar um cargo lá, um gabinete, tem pelo menos um espaço parlamentar, né, Rui? Não, mas tudo bem, mas o espaço parlamentar todo não depende da posição que você tem na mesa do Congresso, não. As comissões, elas, salvo engano, posso estar equivocado aqui, elas são escolhidas de outra maneira, não é junto com a eleição da presidência da Câmara, não. O que eles falam aqui, em tese, todas essas comissões deveriam ter uma proporcionalidade, né? E se você fosse levar em conta a proporcionalidade, o PT é o maior partido, teria que estar em tudo. O problema é que, como você permitiu a criação desses blocos, eles criam um bloco e aí o partido que fica fora do bloco fica fora desses espaços. Então tem uma coisa que era ilegal, quer dizer, que estava fora do regimento, entrou no regimento, são essas manobras aí que vão sendo feitas no Congresso. Mas antes, deixa eu ler 2 comentários aqui. Não. O Marcos Teixeira está criticando, está dizendo que o PT fez um acordo repugnante, logo depois Maia se encontrou com Temer, que é conselheiro do Bolsonaro. Se rolar um bem bolado Maia e Bolsonaro, como fica o PT, né? Porque também tem essa, né? O Rodrigo Maia pode voltar para o bolsonarismo junto com o Temer, né? Pode voltar todo mundo para o golpe do mesmo jeito. Então, queria mas que você saiu do bolsonarismo? Não, tecnicamente ele às vezes fica lá, ou pelo menos do ponto de vista da percepção externa, ele critica o Ricardo Salles, o Ernesto Araújo, fala mal do Paulo Guedes, ele faz um teatrinho, pelo menos. Mas isso daí é mera aparência, porque todo mundo sabe que ele está sentado em cima de uma pilha de 56 pedidos de impeachment do Bolsonaro e ele declarou que ele não vai liberar nada. Quer dizer, ele é uma espécie de cão de guarda do Bolsonaro no governo. Agora, o cão de guarda do Bolsonaro é apresentado como o pior inimigo do bolsonarismo. Isso aí não faz o menor sentido, é tudo uma grande farsa. Tudo bem, vamos dar por descontado aqui, né, que a gente não tem exatamente a informação, qual é o alcance do acordo que eles fizeram, mas é um acordo por posições dentro da Câmara, e não passa disso, não tem nada a ver
com a luta contra o Bolsonaro. O Bolsonaro agora é pretexto para todo tipo de conchavo, de negociata de quinta categoria, porque é disso que se trata. É uma vergonha esse acordo aí. Você falou que setores do PT buscaram um acordo com o Arthur Lira, e isso é fato, né? Tinham alguns ali que avaliavam que o Arthur Lira seria melhor, por exemplo, para rever a lei da ficha limpa, que ele faria ali que ele seria menos neoliberal do que o Rodrigo Maia. E havia até o argumento, Rui, dizendo o seguinte: olha, o Centrão já governou com o PT. O Centrão pode voltar. É mais fácil o Centrão voltar para um projeto popular liderado pelo Lula do que esse bloco aí neoliberal se alinhar com o PT. Você acha que faz sentido esses aí que às vezes dialogavam com Arthur Lira ou não? Eu acho que do ponto de vista do que é a política da esquerda no Congresso Nacional, que é uma política de toma lá da cá, eu acho que até possivelmente faria mais sentido negociar com o Arthur Lira, que eu acho que ele cederia mais coisas do que o Maia. Eu acho, inclusive, que o Maia, vendo o perigo, deve ter ido lá e cedido mais também para evitar que o pessoal fosse para o lado do Arthur Lira. É um grande comércio. Nesse sentido, se o problema é esse daí, que posições você vai conseguir dentro do Congresso, e que vantagens, etc. e tal, eu diria o seguinte, que o pessoal a gente deve deixar de lado a hipocrisia política e falar, faz o acordo com quem der mais. Porque é disso que se trata. Agora, logicamente que eu condeno essa política, não porque você não tenha que negociar nada, tudo bem, eu acho que certas coisas você tem que negociar, mas que nesse momento aqui o problema é chamar a atenção do povo para o caráter golpista, antidemocrático, né, mafioso, fascistoide de todas as forças políticas da burguesia que apoiaram o golpe de Estado. Esse aqui é o problema. Não adianta o cidadão, você citou aí o Reinaldo Azevedo, né, que cunhou o termo petralha. Não adianta ele vir agora e falar que, bom, não era bem assim, não sei o quê. Amanhã ele vai fazer de novo. Se a burguesia precisar, eles vão de novo para uma ofensiva. Eu acho, inclusive, que a posição deles atualmente é uma manobra para tentar substituir o Bolsonaro por uma pessoa de maior confiança, se é que isso vai acontecer. Porque, na minha opinião, se o panorama não se desenrolar, o Maia e todos os grandes inimigos do Bolsonaro vão apoiar de novo o Bolsonaro. E aí a esquerda vai ficar com uma cara aí que vai ficar com uma crise, um mico danado na mão. Eu acho que não tem que fazer esse jogo. Rui, deixa no Congresso. Deixa eu agradecer aqui a Thaís, que está dizendo aqui, grande Rui, participei de algumas manifestações do PCO, fiquei feliz com o engajamento da juventude na luta contra o racismo, fascistas e toda forma de corrupção. Tenho imenso respeito e admiração por você. Grande abraço a todos. Obrigado, Thaís, pela mensagem. Obrigado a Lourdes também, que mandou aqui a mensagem. Difícil, o PT nunca vai agradar ninguém. Eu só queria enfatizar que a gente aqui abre espaço para todas as vozes da esquerda. A Gleisi Hoffmann veio aqui na segunda-feira, concedeu uma entrevista muito importante. Muitas pessoas, inclusive, passaram, na verdade, a entender melhor a posição do PT após a entrevista dela, mas tem pessoas que são contrárias. O Rui é contrário. O Rui defendeu a Gleisi em várias ocasiões. O Breno Altman é contra. Né? O Alex Solnick é a favor. O Paulo Moreira Leite é favorável. A Tereza Cruvinel é favorável. Então, esta é a diversidade. Não é que não agrade ninguém. Quer dizer, tem multiplicidade de opiniões. E, Rui, eu acho que é importante você falar, porque realmente você teve muito alinhamento com a Gleisi, né, com as posições da Gleisi, pelo menos ao longo desse ano. Então, queria que você explicasse melhor que não é uma divergência pessoal, enfim, algo que você está mencionando. Vou até, como é que se diz? Passar um pouco de pano aqui para a Gleisi nessa questão, você entendeu? Eu acho que não é a posição da Gleisi. Eu acho que se dependesse só da Gleisi, do Lula, de alguns outros dirigentes do PT, o acordo não teria saído, não. Essa é uma pressão que existe dos deputados dentro do Congresso, porque eu não sei se você acompanhou, mas foi meio que uma mini epopeia a aprovação dessa proposta pelo PT. A bancada queria fazer o acordo. Primeiro queria fazer o acordo com Arthur Lira. Aí uma parte protestou, mandaram isso
para a direção nacional. A direção nacional pegou aquela batata quente e mandou para a executiva do PT. A executiva do PT não decidiu nada e mandou de volta para a bancada. Então você vê que não tem unanimidade. Para que as pessoas entendam bem o processo político, é uma pressão da bancada. A bancada que tem interesse nesse acordo. Por um acordo que interessa para eles, posição na mesa, um cargo, uma coisa aqui, outra ali, eles comprometeram muito, na minha opinião, a imagem do PT como partido que luta contra o golpe. E para piorar, né, e isso eu acho que tem que ser dito também, eu acho que na hora H eles olharam e falaram assim, quem que vai anunciar essa barbaridade aqui? Aí pegaram a Gleisi, que é presidenta do PT, que é uma figura combativa de esquerda dentro do PT, e deram para ela a tarefa ingrata de ser porta-voz disso daí, sendo que não era a posição dela, né? Ela não era, pelo menos ela não era a mais entusiasta da posição, para dar um ar de esquerda aí. E a Gleisi, como ela é? A Gleisi, eu tenho ela como uma espécie assim, de soldado do PT, você entendeu? Ela bate continência e executa, que é a tarefa que um militante partidário deveria realmente cumprir. E eu acho que ela acabou assumindo uma missão ingrata de ser porta-voz disso daí. O que eu posso te dizer, Rui, é que na segunda-feira aqui ela defendeu a posição dela com extrema competência, né? A tal ponto que muitas pessoas, inclusive eu, até acabei convencido da lógica. E no mesmo dia, coincidentemente, a ex-presidente Dilma deu uma entrevista ao Breno Altman e ela falou, olha, o seguinte, quer dizer, ela botou pontos muito parecidos com os seus. Olha, você vai dizer que o Rodrigo Maia é garantidor da democracia porque ele abraça o golpe da mesma maneira como Arthur Lira, como todos os outros. Falou do Arthur Lira, do Aguinaldo, que também votou pelo golpe, Baleia Rossi, que é o nome do Temer, né? Então que seria uma coisa ainda mais irônica. Mas a Dilma falou, olha, mas se isso pudesse refletir em posições no parlamento que sejam importantes na luta antifascista, né? Então, a própria Dilma, que é a vítima número 1 do golpe, também, de alguma maneira, aceitou, né? Talvez também ela está nessa condição de soldada, né, de partido, mas enfim. O Ivanildo Souto te pergunta assim, você acha que a Gleisi perdeu as rédeas de controle no PT? Como você já foi do PT e sabe que ali tem várias forças, várias frentes, inclusive, não sei como é que foi, não sei se você já contou, o teu processo foi o quê? Foi expulsão, foi decisão de sair? Como é que foi, Rui? Não, foi uma expulsão. E por que você foi expulso? Porque nós fomos acusados de não cumprir a disciplina partidária por causa das críticas que nós fizemos, né? Na campanha de 1989, nós fizemos uma campanha crítica, criticando a aliança do Lula, do PT, né, no caso Lula para candidato presidencial, e um latifundiário do PSDB do Rio Grande do Sul. Nós falamos, isso aí não é uma chapa de um partido de trabalhadores. Era o Bisol? Era o Bisol. O Bisol aí, era latifundiário? Ele, pelo que eu me lembro, ele era latifundiário. Ele foi eleito pelo PMDB em 88, naquele estelionato, passou para o PSDB e depois, na época, ele se filiou ao PSB para ser candidato pela chapa do Lula. Nós condenamos, nós falamos que tinha que ter uma chapa de trabalhadores, né? Fizemos uma campanha. A campanha que nós fizemos, que era uma campanha pública, não era ilegal dentro do PT, né? Então, aí eles falaram, não, mas vocês estão descumprindo, vocês não se submetem às decisões do partido, essa coisa toda, sendo que nunca ninguém tinha tido tal obrigação, né? Dentro do PT, fomos expulsos. Na minha opinião, uma completa arbitrariedade. Agora, com relação a Gleisi ter as rédeas do PT, isso aí não existe. Ninguém tem as rédeas do PT. O PT é um partido muito grande, complexo, que tem no seu interior extremos políticos. Tem gente aí que é muito esquerdista e gente que é muito direitista. E, logicamente, que os deputados, senadores, governadores, essas pessoas têm um peso muito grande. Eles se enfrentam, inclusive, eles pressionam o próprio Lula, não é só a Gleisi, né?
Eu acho que a Gleice ela tem que, digamos assim, fazer uma política levando em consideração todo esse jogo de pressões, que é um jogo muito grande, não é pouca coisa, não. Não é fácil administrar tantas tendências, tantas alas, enfim, tantas posições e tentar tirar dali um consenso, né? O Vinícius está dizendo, faça um debate com Rui e Zé Dirceu para analisar os rumos do PT. Queremos mais debates com Rui, melhor analista político do Brasil. Eu não sei se o Zé Dirceu faria um debate com você, Rui, não sei se você, como é que você avalia, porque quando você foi expulso, o Zé Dirceu participou da sua expulsão? Como foi isso? Participou, ele foi um dos artífices da nossa expulsão, mas isso daí, veja bem, quando ele foi preso... Ô, Rui, conta essa história, mas um dia eu ainda vou fazer uma entrevista com você biográfica, você vai contar a história. Tudo bem, tranquilo. Mas fala só sobre esse episódio rapidamente. Não, o grupo dirigente do PT na época, né, o Zé Dirceu, o Gushken, o Lula, foram os que tomaram a decisão. Foi formada uma comissão, né, com representantes de três tendências diferentes do PT, e depois foi decidida a nossa exclusão, o que foi, na minha opinião, foi uma coisa vergonhosa, foi um processo muito antidemocrático, assim, totalmente em contradição com o que o PT era até aquele momento, né? Não tinha nada a ver. O Zé Dirceu, sim, teve uma participação muito grande, nós criticamos muito ele, muito duramente, por isso, sempre criticamos. Agora, recentemente, quando ele foi preso no Mensalão, nós saímos em defesa dele, apesar disso daí, não é que a gente esqueceu ou que a gente considera que não tem importância, simplesmente você tem que tomar uma posição política, não num terreno pessoal, mas no terreno político, né? Quando você vê um dirigente do PT aí sendo esmagado pela burguesia, você tem que se mexer. Você não, por mais que você tenha tido atrito com ele no passado, você não pode, né, levar essa questão como se fosse uma questão pessoal para o terreno político. Nesse meio tempo, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Zé Dirceu algumas vezes. Aí, nós temos um relacionamento civilizado. Não vou dizer que nós temos nenhuma intimidade, nada, mas o partido mantém um relacionamento com o Zé Dirceu e com outros dirigentes do PT com quem nós tivemos graves desavenças no passado, né? Não, mas é muito legal, porque isso aí realmente é muito coerente no Rui, né? O Rui tem os seus princípios, ele mantém os princípios e depois não tem nenhuma mágoa, não tem nenhum ressentimento, não leva nada para o campo pessoal, né? Ou seja, é tudo no campo da política propriamente.